Olá, meu nome é Eduardo e irei estar dando início à defesa cujo tema do artigo é a recuperação das fachadas do edifício da cidade do Recife, Pernambuco, no país Brasil. O trabalho está dividido em introdução, metodologia, estudo de caso, resultados, conclusões e referências bibliográficas. O revestimento cerâmico em fachadas, o RCF, é muito comum na cidade do Recife. Isso devido a vários fatores, como uma boa estanqueidade, bom conforto térmico, acústico, uma boa estética e facilidade de limpeza, o que se deu à popularidade da técnica no Recife. Entretanto, também é muito comum a verificação de manifestações patológicas ao longo das fachadas de edifícios. Isso pode acontecer devido a má execução da obra, um curto prazo de duração para a execução da obra que acaba gerando respeito às normas regulamentadoras e devido a uma baixa periodicidade da manutenção dessas fachadas. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho é demonstrar as etapas da reparação funcional e estética das fachadas de um edifício da cidade do Recife. Então, temos que as manifestações patológicas, elas são classificadas devido à sua origem, e pode ser quatro: congênitas, quando esses erros que vão gerar as manifestações patológicas acontecem lá na fase de projeto; construtivas, que é quando esse erro acontece durante a execução da obra; adquiridas, que acontece ao longo do tempo, devido ao meio em que a obra está inserida; e acidentais, que acontecem devido a fatores atípicos. Então, temos, entre as manifestações patológicas, quatro que são bem comuns, que é o descolamento, que é a perda da aderência entre a placa cerâmica e o substrato, gerando a sua queda, que é uma das mais perigosas devido ao risco às pessoas e a bens materiais. A eflorescência, que é a aparição de manchas esbranquiçadas na superfície da fachada, gerando desconforto estético. Movimentação térmica gerada por causa da presença de calor. Então, os materiais, eles contraem e se dilatam, e quando essa tensão é maior do que a máxima suportada pelo material, acaba gerando aberturas, que vai gerar a próxima manifestação patológica, que são as fissuras, trincas e rachaduras. Então, para a elaboração da pesquisa, nós realizamos uma análise descritiva baseada em estudo de caso. E para tal, precisamos passar por algumas etapas, começando com a revisão bibliográfica acerca do tema. Após isso, realizamos uma vistoria no local. Após isso, realizamos levantamentos de dados através de conversas com moradores, conversa com o gerente, com construtora. Feito isso, nós realizamos uma revisão de laudos técnicos acerca da presença de manifestações patológicas no edifício. E, por fim, acompanhamos a recuperação do edifício. Então, aqui temos uma foto do edifício. É um edifício com 37 pavimentos tipo, 3 pavimentos de garagem. Ele possui 2 pavimentos por pavimento. E ele é um edifício apenas com 7 anos de idade, feito em estrutura de concreto armado convencional. Então, fizemos uma vistoria através de drones, onde obtivemos várias imagens. Onde nessas imagens nós verificamos a presença de algumas manifestações patológicas, onde uma amostra dessa quantidade total está presente no presente artigo. Onde na figura 2 nós temos aí juntas de dilatação que se encontram com dimensões diferentes, e de um outro lado nós temos a ausência dessas juntas. Já na junta 3 nós vemos essas juntas sendo interrompidas em locais inadequados.
Na figura 4 nós temos aí a presença de fissuras inclinadas, características de movimentação térmica na laje de cobertura. Já na figura 5 nós temos aí o destacamento de placa cerâmica. Verificada as manifestações patológicas presentes, então nós partimos para a recuperação estética e funcional das fachadas. Iniciamos com a instalação da tela fachadeira para evitar queda de materiais que eles fossem para longa distância, gerando um risco ao seu entorno. Feito isso, realizamos ensaio de percussão ao longo das fachadas através de balanças elétricas e cadeiras suspensas. Após isso, realizava-se a substituição cerâmicas de todas as placas cerâmicas que foram encontradas ao longo do ensaio da percussão. Então, elas eram removidas, tinha o seu embolso tratado, conforme especifica a NBR 13755, e acomodadas novamente, novas placas cerâmicas em seus locais. Após a substituição cerâmica, nós realizávamos a limpeza com jato de alta pressão ao longo da fachada. Feita a limpeza com jato de alta pressão, que ela vinha também tirando todo o rejunte solto ao longo da fachada, então podia-se fazer a revisão e a reposição de rejuntamento ao longo da fachada, em locais onde existiam fissuras nas juntas e, e ao longo de toda a fachada, onde foi removido materiais soltos pelo jato de alta pressão. Então, foi tratado todas as juntas de dilatação que se encontravam ao longo das fachadas, foi removido todo o material de vedação, aplicado um novo, e aplicava-se também silicone em todas as esquadrias ao longo das fachadas. Quando encontravam-se fissuras profundas, que elas não estavam apenas nas placas cerâmicas, elas atravessavam todo o embolso, então era necessário fazer o tratamento dessas fissuras. Então nós aplicávamos tela eletrogalvanizada no embolso ou no material estrutural ou alvenaria. Aplicávamos o embolso com argamassa pronta. E, por fim, esperamos 14 dias, conforme especifica a norma, e aplicávamos as placas cerâmicas. Finalizada toda a etapa de restauração, nós aplicávamos hidrofugante, que é impermeabilizante, ao longo da fachada para aumentar a durabilidade dos serviços que haviam sido executados. Entretanto, foi notado que em algumas juntas de dilatação, elas apenas existiam, não só estava aplicado selant sobre elas, não tinha limitador de profundidade e nem tinha profundidade também. Então, nesse caso, foi necessário reabrir essas juntas. Por fim, temos que a instalação da tela fachadeira, ela foi muito importante, pois durante toda a recuperação da fachada não houve incidentes com queda de materiais. O estado de percussão, a princípio, ele não foi preciso, pois o valor de substituição cerâmica ele foi superior a 110% do estimado pelo estado de percussão. Sobre a substituição cerâmica, ela foi toda conforme especifica a norma 13755, todas as etapas respeitando o prazo, fez a jato de alta pressão. Ela foi muito importante, pois era visível a melhoria estética da fachada após essa limpeza com jato de alta pressão. A revisão e a reposição do rejuntamento, ela também foi de alta significância, pois vários locais onde havia infiltração
Segundo moradores, foi imediato a sua melhoria, pois quando passou a chover já não havia mais tais infiltrações nas fachadas em que havia acontecido o serviço. A recuperação das juntas de dilatação também foi conforme especifica a norma 3755. O tratamento de fissuras também foi algo muito. A solução das fissuras causadas pelas juntas de movimentação. A aplicação de hidrofugante, espera-se que ela aumente a durabilidade da fachada que foi executada, enquanto as reaberturas de juntas, deve-se esperar um tempo para verificar se a sua execução foi de grande importância ou não. Por fim, temos que as manifestações patológicas, sim, são bem presentes na fachada. Entretanto, devido à periodicidade da manutenção e que o prédio se dispõe a executá-las, espera-se que ela não volte a aparecer em pelo menos 5 anos. E o desconforto e insegurança que os moradores tinham, desconforto estético e insegurança devido ao desplacamento de placas, esse item ele foi executado e os moradores, foi executada uma avaliação, os moradores passaram a ter um conforto térmico e acústico melhor, passaram a não ter medo da chuva devido a infiltrações e melhorou essa segurança em relação ao desplacamento das placas cerâmicas. Enquanto a recuperação estética e funcional das fachadas, os moradores eles ficaram satisfeitos com os serviços executados. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas. E é isso. Obrigado.